E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui na Galeria Poente hoje. Tá tendo uma exposição lindíssima aqui sobre gravuras, né, paredes pensantes. E eu tô mostrando um pouquinho aqui para vocês, ó, né, fazendo um paralelo aqui, um panorama, né, melhor dizendo, né, sobre as gravuras que estão aqui expostas aqui. E na verdade hoje o dicas de leitura, né, e é sempre interessante a gente pensar quando se fala em leituras, né, não especificamente a gente está falando só de livros, né, mas tentando ampliar essa ideia das leituras. E esse dica de leituras hoje a gente vai trabalhar um pouco essa ideia da literatura dentro da dança, como que isso se desenvolve, as linguagens, né, e eu trouxe uma figura muito especial aqui para falar sobre tema, para falar sobre esse tema, né? Trazer a questão da dança na literatura, no cinema também. Mas nesse primeiro vídeo que a gente vai fazer, são 2 episódios, né? Nesse primeiro eu quero falar de um espetáculo que vou passar para ela aqui agora, né? Eliette Santos. Oi. E ela estreou um espetáculo dela lá em Portugal, está em pré-temporada, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né, um pouco do panorama, que é o espetáculo dela, o Boi, né? E aqui é o programa, né, do espetáculo. E olha que bonito, né? A apresentação. E ela tá com esse espetáculo, ela já estreou lá em Portugal com esse espetáculo, e ela vai falar um pouquinho, né, sobre esse espetáculo, num retrospecto, pensando um pouco da performance, a própria questão da dança mesmo, como que ela desenvolveu esse espetáculo e como está sendo a recepção também desse espetáculo lá em Portugal, né? E essa é a ideia do primeiro vídeo aqui. Então eu vou passar aqui para Eliette. Eliette, Olá, e aí, gente. tudo certo? Tudo bem? Lembrando que não é uma entrevista, Não. tá? O lance do Dicas de Leitura, eu sempre falo isso, pessoal, para a gente entender, não é uma entrevista. É um lance da gente ir trocando uma ideia sobre as vertentes, né, relacionadas a dicas de leitura, né? Esse vídeo especificamente estou falando da questão da dança, né, da literatura dentro da dança e os personagens que a gente pode estar trazendo para esse universo, né? Mas nesse primeiro vídeo eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, né, de Portugal com esse espetáculo, seu espetáculo solo, né, que você está fazendo lá. Sim, daí eu fiquei muito feliz de participar, né, do Dicas de Leitura, porque o Fernando explicou que não é a leitura de ficar lendo livro, é a leitura que a gente faz das coisas, né, a leitura do mundo, a leitura do cotidiano, a leitura dos objetos, né, e daí isso muito me interessou, porque além de bailarina também sou formada em filosofia, então isso é fundamental na minha vida, assim, fazer as leituras das coisas para entender como essas coisas funcionam e não ficar aí solto, né? Fazer a leitura das coisas. Então, sobre o Boi, vocês viram um trabalho de silk, né? Esse trabalho foi feito lá em Portugal. O silk, Bacana. foi eu que fiz o silk e daí funcionou para o espetáculo, né? Que eu vou falar para você como é que uma figura como eu, assim, desse jeito, assim, chega a interpretar um boi, tá? Eu vou falar rapidamente porque essa história de chegar a interpretar um boi no festival em Portugal durante 40 minutos, em 2019, e o espetáculo ter feito tanto sucesso, ter acontecido muita repercussão do que acontece, né, após o espetáculo, foi porque lá na década de 80 eu comecei a fazer a leitura da origem dos balés de repertório, que as pessoas conhecem balé de repertório, que é Lago do Cisne, Gisele, Copélia, e eu queria saber como é que aquilo havia surgido. E na época minha professora e várias outras professoras pediram para eu ler a origem dos balés, só que 20 anos depois que eu fui descobrir que elas vêm de Lago dos Cisnes, e principalmente o balé Gisele, ele vem de lendas, de uma lenda eslava,
Então, aquela época da humanidade que aconteceram lendas e mitos, que era cultura oral entre os grupos tribais, entre as aldeias, é dali que o principal escritor do balé, Gisele, retirou o enredo. Aí eu fiquei muito tempo nos folclores, estudando folclore nacional, internacional, porque folclore, mito tem no... Fiz a leitura dos mitos de vários lugares gregos, né? E aí eu descobri uma lenda da época da invasão romana em Portugal. Não tem a data certa, tem uma data aproximada. Tem uma lenda que essa lenda é contada na cidade de Beja, em Portugal. Essa lenda é tão importante, é a lenda que tem o protagonismo de um boi. Ela é tão importante para a região e realmente ela é uma lenda, ela é incrível. Ela diz muito para quem está interessado em ler, fazer uma leitura social, né, dessa história. A lenda é tão importante que esse boi que é protagonista, ele está na bandeira da cidade de Beja, de Portugal. Então, no centro da bandeira tem uma cabeça de boi bem grande. Então, esse boi é da tal da lenda portuguesa. E... É como se fosse um personagem da cultura mesmo, local, isso? Ou não? Ele tem uma vertente um pouco mais mística nesse sentido? Sim, é local porque nasceu na área do Alentejo, em Portugal. Mas também tem uma dimensão mística também, né? Porque é lenda, né? E daí eu não vou contar a lenda agora. Porque aqui a gente tem algumas figuras folclóricas, né? Vamos colocar assim, né? Figuras folclóricas, personagens e tal, né? Então, nesse sentido também, né? Sim, a lenda toda, a lenda do boi de Beja também tem lenda, todos, exatamente. é também composta por personagens assim, com desfecho trágico, assim. E então, como eu percebi que ela é um enredo completo, eu resolvi, como ela é muito completa, eu resolvi então interpretar em dança, num solo de dança. E é trágico, e daí eu resolvi fazer isso em 40 minutos, né? E eu já tinha feito uma pesquisa muito ampla de bailarinos que haviam representado animais. Então nós temos, na tradição do balé, nós temos alguns, né? E eu encontrei o Nijinsky fazendo fauno. Fauno não existe, né? Fauno é uma mitologia, né? Mas daí eu fiz essa pesquisa, aconteceu a estreia, fiquei muito feliz. E é um caminho que eu não vou sair tão cedo, assim. E o trabalho de performance? Porque eu conheço a Eliette, como, além de bailarina, uma grande performer, né? Como que você se relaciona com a performance dentro? Porque, na verdade, o que você traz talvez é uma investigação, né? Sobre esse animal, né? Vamos colocar assim, né? Ou sobre essa lenda, né? Mas, e a performance? Como que você lida a Eliette bailarina e a Eliette dentro da performance para fazer esse espetáculo solo? Porque é um espetáculo solo, né? Sim, eu acho que foi fundamental eu ter conhecido o conceito da performance, porque mesmo na infância e na adolescência me incomodava como é que nós ensaiávamos uma coreografia durante 8 meses, a plateia assiste durante 3 minutos e aquilo acaba, alguém tira uma foto, faz um vídeo, e eu ficava um pouco triste. Eu era criança, já adolescente, eu ficava triste. E depois eu vim saber que essa arte, ela é efêmera. E quem vai lidar vai ficar em paz com a arte que é efêmera, são os performers. Porque a performance, ela tem no conceito o efêmero. Aconteceu ali naquele minuto e quem agarrou foi quem assistiu. E o restante vai ficar na memória. Então, para ficar de bem com a dança, eu tive que dominar a performance. Eu acho fundamental, assim, do que ficar agarrado e ficar tentando pegar a dança e tornar ela eterna.
E admitir que ela é efêmera e fazer performance é fundamental para ficar de bem com a arte mesmo, com o ofício. Bacana. Porque a performance, pelo menos para mim, ela tem uma questão mais orgânica, né? No sentido de que quando você está fazendo, seja um espetáculo ou mesmo uma performance numa praça, ou seja num teatro, qual for o local que você vai se apresentar ali, não importa, né? Ela te abre também uma possibilidade que eu acho muito bonita, que é a participação do público, né? Sim. Isso acontece nessa performance que você faz? Ou o público está ali como um espectador mesmo? Já teve pessoas querendo participar ou de alguma forma interagir? Sim, porque eu fiquei muito tempo no Brasil fazendo performance em praça pública e sarau. Mas em praça, a performance eu já começava sabendo que no meio dela eu ia pro meio da plateia. Entendi. Então eu saía daquele, digamos, espaço de picadeiro. E dali, num determinado momento que eu me sentia segura e a plateia também via que tinha segurança também para fazer isso, eu ia para dentro da plateia, passar entre eles, porque aí já é uma outra relação. É de quem nunca viu uma bailarina, de quem nunca viu um performance, sentiu o nosso perfume, o nosso aroma, o cheiro do figurino, tá junto, perceber o artista no momento que ele está fazendo o trabalho dele. Então, assim, mesmo de encostar a mão e mesmo de olhar olho no olho, é na performance que fiz muito disso no Brasil, muito, que a gente consegue fazer isso. E aí quando você volta agora para fazer, você volta para fazer mais alguns espetáculos, Volto. né? E aí como que vai ser a expectativa aí, né? Então, eu estou na pré-produção dos espetáculos, que são 5 espetáculos para apresentar em junho e julho, e eu vou voltar com animais. E por causa, eu já vou antecipar que assim tem sido angustiante, porque devido à questão climática, tocar no assunto de animais sendo prejudicados pela questão climática e pelas pessoas, tem que ter uma preparação emocional bem forte, porque a gente vai, no meu caso, eu vou fazer uma pesquisa grande com relação ao lince. Assim, esse animal me parece que é um dos poucos que restou no território português. E aí é uma pesquisa da trajetória desse animal e como é que ele está hoje. E é um felino, né? Então, não é de hoje que os bailarinos estão fazendo felinos, que tem cats, fazem décadas, a cats está aí. Então, no momento, a pesquisa é com o lince. Né? E hoje mesmo, eu não estou fazendo isso, não é nada novo. O Pina Bausch fez alguma coisa com o rinoceronte. Legal. Né? Então, assim, bailarinos e animais não é nada novo. Bacana. Então, nessa primeira parte aqui, né, na verdade, como eu falei, são, na verdade, 2 vertentes, né? A primeira acaba sendo um pouco entrevista, né? Para a gente conhecer um pouquinho do trabalho do artista individualmente, né? E na segunda, a gente vai discorrer um pouquinho sobre essa questão da dança e a Eliette vai... a Eliette vai trazer... que tem os nomes. Né? Foi o Fernando que fez a sugestão. Não, a gente fez junto, coletivo. Eu dei alguns pitacos ali, né? Eu não sou da dança, mas aí nessa segunda parte a gente vai trazer as nossas referências, vamos colocar assim, né? Daquilo que para mim é memória, né? Sem censura. E aí a gente vai discorrer a partir desse universo aí, da dança, do cinema, da literatura, tudo junto aí. Lembrando que eu estou aqui na Galeria Poente, quero agradecer o Paulo. Paulo está ali, né, Paulo? Dá um tchauzinho aqui. E está tendo uma exposição muito bacana, que eu já comentei aqui, né, sobre... como que é o nome mesmo, Paulo? Paredes Pensantes. Paredes Pensantes. Os alunos da Universidade Federal de Belo Horizonte. Né?
sobre Fala um pouquinho sobre, bem... Bom, essa exposição é uma exposição, uma individual do artista Jorge Gutierrez, e o Jorge ele é professor de gravura na Universidade Federal de Minas Gerais. Então ele convidou 15 alunos para participarem. Então o Jorge ocupa a parte de baixo da galeria e os alunos ocupam o primeiro piso. Então aqui eles montaram uma instalação simulando as paredes do ateliê. Então aqui em cima tem 15 artistas e as obras são todas montadas como se fosse na parede do ateliê. É isso. Maravilha. E a exposição vai até dia 20 de agosto. Então semana que vem é a última semana. Sábado da semana que vem a gente tem o finissage e vai ter uma roda de conversa também com Gutierrez e alguns alunos. Maravilha. Então eu deixo aqui o convite, né, para vocês prestigiarem, né? Os trabalhos de gravura estão lindíssimos, ó. E aqui tem uma ideia de como que você inicia, né, o trabalho e como ele vai se desenvolvendo, né, até chegar no processo final. E na verdade teve um curador que veio aqui, ele estava falando que na verdade a arte ela nunca chega no seu processo final, né? Isso eu acho bem bacana, assim. Então ela está sempre em movimento, né? E aí eu vou finalizar agora aqui o Dicas de Leitura, essa primeira parte com a Eliette Santos. E a gente está falando sobre a dança, a literatura, né? Num contexto mais ampliado dentro da dança e as suas vertentes. E aí no segundo vídeo a gente vai trazer algumas dicas aí para vocês também, tá bom? É isso aí.